Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você esteja assistindo. Eu sou a Letícia Parks e esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta generación tiene la revolución. Oi, gente, boas-vindas aí de volta a todas, todos, todes. A gente está voltando com um programa cheio de novidades, começando com as novas âncoras, né? A gente fez uma invasão aqui, Flávia Telles. Nós Sim. que éramos as participantes recordistas do Feminismo e Marxismo, resolvimos assumir o bebê e estamos aqui com o nosso, as nossas participações de âncora. Diz, Flá. Invadimos o programa aqui. Invadimos o programa. Gente, vou apresentar rapidinho para vocês. A Flávia Telles é professora de Sociologia em Campinas, né, Flá? Na Escola Estadual, lá em Campinas. E é uma querida e, enfim, uma camarada muito guerreira, muito querida aí que eu tenho, que divide as fileiras do MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e do Quilombo Vermelho comigo. Então, boas-vindas aí pra gente, Flá, e dá um oi pro pessoal. Obrigada, Leti. Oi, gente. Ó, tô muito feliz de estar aqui de volta. A gente está preparando aí um programa com várias novidades para vocês agora no finalzinho do ano e também no ano que vem, né, que vai ter muito mais novidades. E já que você me apresentou, deixa eu te apresentar também, né? Gente, a Letícia, vou me referir a ela como Leti várias vezes, né? Não consigo falar Letícia, mas é a Letícia Parks, que é professora do ensino básico, e mestrando em História na USP, e a Leti também esteve na organização dos livros A Revolução e o Negro e Mulheres Negras e Marxismo, que eu também já queria aqui deixar indicado, né? Como várias outras indicações que a gente vai fazer no programa aí do catálogo de mulheres e de questão racial que a gente tem aí na nossa editora, nas editoras Iskra. Flá, obrigada pela apresentação. Já vou começar por aí, então, porque a gente já anuncia a novidade 1, quer dizer, a 1 já foi anunciada, né? Estamos aqui com a nossa cara, além das nossas vozes, estamos em videocast. Mas, além disso, também, para quem está assistindo esse programa de reestreia, a gente está com um cupom especial das edições Iskra para quem está acompanhando o programa. Então, é só vocês irem lá no iskra.com.br, digitar o código Feminismo e Marxismo 15 na hora de fechar a compra, que vocês vão ter desconto em todos os livros do catálogo de gênero e questão negra. É muito bom o catálogo da Iskra, gente. Vocês vão ver Flávia Telles, vocês vão ver Odete Cristina, vocês vão ver Cristina, vocês vão ver Diana Assunção, Maíra Machado, Letícia Parks, enfim, tem todo tipo de elaboração aí. E esse desconto de 15% não dá para perder. Eu já iria agora lá. Quem está assistindo o programa, pausa, abre lá. Enfim, aproveita, corre lá. Feminismo e Marxismo 15 é o cupom especial das edições Iskra. E a gente vai começar hoje com um programa bastante especial e importante, mas eu vou pedir para a Flá explicar o que a gente vai fazer. A gente tem 3 programas especiais, né, Flá? Conta aí. Sim, hoje a gente vai começar o nosso programa falando da Palestina, né, do conflito entre Palestina e Israel, nesse episódio, o verdadeiro massacre que está acontecendo aí em relação à população palestina e a relação disso com a luta das mulheres. Depois, no próximo episódio, a gente quer tratar sobre a violência de gênero, a violência racial, né, a violência contra as pessoas trans, contra a população negra e a relação disso com o Estado, né, pensar aqui o caso brasileiro. E, por último, a gente quer voltar lá no Estado operário, né, na União Soviética e pensar quais são as mudanças que tem, né, quando tem uma mudança de caráter aí, uma mudança no caráter de classe, né, do Estado, e aí quais são os impactos que tem sobre a vida das mulheres. A gente vai tratar mais do socialismo, né, no terceiro episódio. Então, vocês podem esperar aí muita história, teoria marxista, história de lutadoras, política, né, muito importante a gente debater aí a situação política também do Brasil, do mundo, e claro, né, muitas polêmicas aqui que a gente vai tratar no nosso programa. A gente adora polêmica, né, Flá? Sim. Várias polêmicas do feminismo, várias polêmicas políticas, teóricas. Vamos polemizar. É isso aí. Então, gente, vou trazer aqui um resuminho do nosso episódio de hoje para facilitar. A gente tem muitos pedidos de ouvintes nesse sentido. Resume no começo, resume no final. Então, a gente vai fazer um primeiro resumo do temário de hoje. Bom, as cenas que a gente tem visto todos os dias nas notícias são estarrecedoras, né? Hospitais bombardeados, crianças e mulheres mortas, em sua maioria, tanto na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, e o Estado de Israel com uma história violenta de colonização e apartheid
contra um povo inteiro, né? E como produto morrem civis, tanto árabes quanto judeus. Mas não são dois lados iguais, como diz a poeta Rafif Ziada, que a gente vai apresentar um pouquinho hoje também. Opressor e oprimido, colonizador e colonizado, invasor e invadido. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a história e o caráter desse Estado, o que significa uma política de colonização, porque na colonização o preço mais alto é pago pelas mulheres e pelas crianças, e de que forma existe resistência e luta do povo palestino contra a colonização e o genocídio. Então, já vou começar aqui com a Flá, que é a nossa professora de sociologia. Flá, como que você explicaria de forma simples? Eu sei que é um tema muito difícil, mas dá para tentar ter uma explicação, resumir aí a história do Estado de Israel? Então, tem uma forma que eu estou trabalhando bastante nas minhas aulas, né? Inclusive, sei de vários colegas, professores, que estão cavando espaço nos currículos para conseguir tratar sobre esse tema nas escolas. Eu acho que é muito importante isso, né? A gente se dá a tarefa de levar esse tema à frente, né? Em todos os espaços, nos locais de trabalho, nos locais de estudos, porque realmente a gente está vendo nos nossos olhos aí um massacre na Palestina, né? Não é um tema só para gente que a gente viu lá nos livros, para a gente vai trabalhar geopolítica, a gente vê, acho que é um tema bem vivo e que a gente está vendo, né? Tipo, realmente acontecer na nossa época, né? Tratando na escola, enfim, é muito importante. A primeira coisa que eu debato com os meus alunos na escola é entender o que é o Estado de Israel, né? Qual é a diferença dele para outros estados, né? E aí a primeira coisa é entender que é um Estado artificial. Né, foi fundado com uma resolução da ONU, a 181, em 1947, a partir de um processo que começou no início do século XX, que é a tentativa das potências imperialistas, e aqui, em especial, a gente está falando da Grã-Bretanha, de organizar aí um enclave, né, realmente um outro território, no interior do território palestino, para servir aos seus próprios interesses políticos e econômicos. Já em 1921, a gente tem uma primeira divisão em que 80% do território fica prometido para os árabes e 20% aos judeus, mesmo essa proporção real sendo menor, né, em relação aos judeus, o território aí já tinha essa proposta de divisão. E aí, depois do horror do Holocausto, né, na Alemanha nazista e do fim da Segunda Guerra Mundial, né, tem uma justa aspiração do povo judeu por viver em segurança. Só que o problema é que essa justa aspiração ela é instrumentalizada por essas potências para criar esse enclave imperialista nas terras palestinas. Então, começa a ter muita força o sionismo, né, que é esse movimento que defende a criação do Estado judeu. E em 1947, a ONU declara, né, com um decreto mesmo, criado o Estado de Israel no interior do território palestino. E aí tem um evento que chama Nakba, né, que significa catástrofe. A palavra Nakba significa catástrofe, que é um evento de 1948, né, uma marca histórica muito importante, porque em 15 de maio de 1948 marca o início da guerra entre árabes e israelenses, né? E há muito tempo é uma data que inclusive, os palestinos saem às ruas, eles protestam contra a expulsão das suas terras, porque nesse ano se inicia, de fato, a ocupação territorial da região da Palestina, com uma investida bélica impressionante, né, com um financiamento direto de potências imperialistas como o próprio Estados Unidos, e que desloca mais de 750 mil árabes para fora da Palestina como refugiados para o mundo todo e que vão se transformar em refugiados permanentes, né? E de lá para cá são inúmeros conflitos que mostram, sim, a resistência do povo palestino, que a gente vai tratar aqui, mas que a gente vê como vem fazendo avançar de forma impressionante aí o território de Israel sobre a Palestina, né? Inclusive, acho que eu trabalhando na escola, ninguém pode trabalhar sem mostrar aquele mapa que vai mostrando justamente aquela linha do tempo, né? Meu, é assustador isso. É assustador, né? Então, daí não tem o que falar, porque realmente você vê uma Palestina que está quase desaparecendo, né? Praticamente. Então, acho que é bem importante, inclusive, trabalhar com esses mapas e tal, porque realmente a gente consegue ver, identificar, né, esse avanço do Estado de Israel sobre o território palestino. Israel hoje é governado pelo reacionário Netanyahu, né, amigo do Bolsonaro, do Trump, do Milley, né, dessa internacional da extrema-direita,
é sustentado pelo Biden, né, e pelo Partido Democrata nos Estados Unidos hoje, e tem todo um debate, inclusive, né, quanto para os Estados Unidos é interessante esse nível, né, de reacionarismo, né? De reacionarismo, de massacre, né, ao povo palestino, né, porque fortalece muito o Estado sionista de Israel. Então, enfim, tá todo esse debate, mas os Estados Unidos, a gente tem que dizer aqui, está completamente envolvido aí nos massacres realizados contra o povo palestino. E a gente viu justamente como, né, eu falei do território no começo, mas hoje o dado que a gente tem antes do conflito, né, dessa fase do conflito que começou no dia 7, a gente já tinha aí o Israel ocupando 75% do território palestino, né? E aí a gente sabe que com esse conflito, né, com esse momento do conflito aí, pode alterar ainda mais, né? Claro. Esse pode dado, alterar muito. Já está. Eu acho importante, Flávio, para o pessoal que tá ouvindo, assim, quando a gente fala que a ONU decide criar o Estado e colocar ele ali, né, em 47, acho que é importante a gente entender que não é uma decisão justa, né? Você imagina, sei lá, a gente está aqui no Brasil, aí a ONU decide que todo o nosso litoral é território, sei lá o quê, de alguém. O que você faz com as pessoas que estão morando ali, né? Então, essa partilha não é uma partilha que é considerada justa pelo povo árabe. Então, daí, obviamente, se inicia um conflito, né? As pessoas vão defender o seu próprio território contra uma ocupação. E o resultado dessa negativa do povo árabe vai ser uma invasão da Palestina pelos sionistas, como a Flá foi explicando agora, apoiada pelo Império Britânico. Então, a primeira atitude violenta, ela é justamente do sionismo, né, apoiado numa resolução ridícula da ONU e contando com armamento financiado por uma grande potência imperialista. E por quê, né? Porque é uma oportunidade ocupar esse território para o Império Britânico, né? É uma oportunidade geopolítica de ter mais um aliado numa região que facilita, né, o comércio, a exploração de riquezas minerais. A gente está falando de um conglomerado de países com altíssimo recurso de petróleo. Enfim, a gente está falando de uma região do planeta que tem uma riqueza, né, em disputa permanente. Não à toa é uma região com tantos processos de guerra civil, de estados reacionários, de investidas do imperialismo, etc., né? E depois dessa primeira invasão, Israel não parou mais, né? Então começa uma forte campanha para buscar justificar essa violência, né? História de opressão contra o povo judeu, que a Flá já falou aí que é um bagulho bizarro, né? Uma instrumentalização de uma história de opressão, né? E eu acho que é importante falar isso que você está colocando também, para entender que não é, né? Obviamente tem componentes religiosos, né, nesse conflito, né? A gente vê vários, inclusive tem todo um peso das igrejas evangélicas, né? A gente vê também, mesmo na escola a gente está fazendo bastante esse debate, assim. Só que entender que justamente tem um componente, né? O conflito ele se estabelece a partir de uma das necessidades políticas e econômicas dessas superpotências, né? Então acho que isso é importante a gente entender bem quando a gente está falando desse conflito, né? Que obviamente vai ter componentes, pressões religiosas, mas que o motivo dele se estabelecer, né, dele ter esse nível de belicismo até hoje, justamente tem a ver com o imperialismo, tem a ver com as disputas econômicas e políticas dessas superpotências. E é bizarro, né, isso que você estava colocando, né, em relação à ocupação do território. Eu vi uma pessoa no Instagram falando que Israel consegue get away with murder, né, em referência àquela série da Viola Davis, sabe? Sim, que eu vi essa postagem, eu achei sensacional. Que é um monte de advogado assassino tentando encobrir seus próprios crimes, né? A política do Estado de Israel, que na época dizia uma terra sem povo para um povo sem terra, estimulava uma visão de que a Palestina era um território vazio, né? Mas, como você falou, tinha gente vivendo ali desde do início, inclusive muitos intelectuais, ativistas, trabalhadores judeus se negavam, inclusive, a se associar com essa campanha, porque eles viam que estavam se utilizando da sua legítima luta por reparação histórica, né? Da luta do povo judeu para assassinar em massa e colonizar outro povo, né? O povo palestino. É importante também dizer isso, eu acho, porque é muito comum que busquem associar o antisionismo, que é se colocar justamente contra esse enclave imperialista que massacra o povo árabe da Palestina, com o antissemitismo, que é o ódio aos judeus.
E, na verdade, a gente vê vários judeus que também se colocam contra a criação do Estado de Israel, né, contra esse massacre. A gente está vendo agora manifestações ao redor do mundo, tem manifestações fortíssimas na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. No Reino Unido, os trabalhadores bloquearam uma fábrica de armas para as armas não chegarem, as armas israelenses. Eu achei isso muito forte. É um grande exemplo, assim, né, internacional da nossa classe. No Egito também a gente viu de novo a Praça Tahrir, né, para quem lembra das imagens da Primavera Árabe, tipo, ocupada, tipo, pela população aí se colocando contra esse massacre, e várias vezes a gente vê nos atos manifestações de judeus dizendo somos judeus, mas apoiamos a causa palestina, somos contra o Estado de Israel. Acho que é muito importante. Inclusive, no Esquerda Diária eu vi um vídeo hoje da polícia do Estado de Israel que estava, tipo, indo para cima, assim, batendo, jogando no chão, judeus que estavam se colocando contra o Estado de Israel. Então, assim, né, não tem nada a ver, né, o anti-sionismo com o antissemitismo, na verdade, né? Acho que essas imagens mostram isso também. Eu acho que para exemplificar isso, vale a pena a gente olhar para essa frase, né? Uma terra sem povo para um povo sem terra. Porque quando a gente vai nesses argumentos, a gente vê a semelhança dele com vários processos de colonização que não tiveram tentativas de se associar com a reivindicação histórica de um povo e etc., mas, na verdade, por trás tem um objetivo de colonização, né, de ocupação de um território. Eu acho que um caso muito emblemático disso é o surgimento dos próprios Estados Unidos, né, que se deu em base a expulsar e assassinar os povos nativos, que viviam em todas as regiões dos Estados Unidos. Gente, América de norte a sul, de extremo norte a sul, é território indígena, né? Então não é à toa que a gente vê semelhanças culturais entre os Apache do norte dos Estados Unidos e populações incas ou mais, porque esses povos, eles se comunicavam, dividiam semelhanças culturais, ou seja, eram povos indígenas de norte a sul, né? O que acontece é que os Estados Unidos chega ali e fala, não, é um território sem ninguém, vamos aqui ocupar o oeste, faz um monte de campanha, de propaganda ideológica, né? Todos os filmes de Velho Oeste têm a ver com isso, enfim, e faz com que todo o território desse povo seja ocupado por um outro estado e espreme, quando não assassinado, né, espreme o povo que consegue num subterritório, né, que não tem nada a ver com o que era o território original, que é, na verdade, a situação que a gente vê hoje entre Estados Unidos e México, né, uma fronteira tensa, não é por culpa dos mexicanos, é uma fronteira tensa por responsabilidade do imperialismo norte-americano, né? Então acho que vale a pena a gente trazer esses exemplos, né? O caso do Brasil também, né? A gente na escola escutava as histórias dos bandeirantes, como se eles estivessem de forma corajosa, invadindo territórios vazios do Brasil, onde não havia ninguém, etc. E, na verdade, o que esses caras estavam fazendo, hoje a gente já sabe, né? Não sei se é porque somos adultos que fomos atrás da verdade da história, ou se é porque realmente o relato da história está se transformando. Acho que é até legal perguntar para os professores de história que estiverem assistindo aí, comentarem para a gente como está esse debate nas salas de aula. Mas hoje a gente sabe que os bandeirantes eram genocidas que estavam entrando no território brasileiro, e que nem era o Brasil, né, era terra indígena, e assassinando, expulsando todo tipo de povos que eles encontravam no caminho, né? Então, eu acho que essa frase, acho que ela é muito emblemática, né? Falar do que é a ocupação de território, a colonização e tal. Eu ia fazer uma chamada aqui para o pessoal da produção, trazer para a gente um trecho de uma entrevista da Simone Shibashi junto com o André Acier, lá no canal do Esquerda Diário, que eu acho que ela ajuda muito a entender isso, né, Flá? Inclusive tem um curso, né, Flá? Não sei se você quer falar um pouquinho do curso. Então, o curso Palestina Ontem e Hoje, um olhar marxista, né, com o André Barbieri e a Simone Shibashi. É um curso para tratar, né, sobre a questão palestina em 3 episódios. O primeiro e o segundo já saíram, inclusive o segundo saiu ontem, está muito bom. E é mesmo assim uma ferramenta para fortalecer a nossa compreensão, né, sobre a questão palestina, e para pensar aí também como a gente afiar as nossas armas aí para lutar contra o colonialismo, né, e toda essa opressão nos nossos tempos. Então tá muito bom, né? Eu sei que é um tema complexo, muita gente não fica, não tá entendendo nada que tá acontecendo, então é um curso para ajudar mesmo cada um aí a compreender esse processo, compreender tudo que tá acontecendo. Então assistam lá no campus virtual, e é gratuito, hein, gente? Então vamos lá, todo mundo se inscrevendo. Raríssimo, hein?
Raríssimo. Gente, a gente trouxe um trecho aqui, o pessoal da produção vai colocar, da Simone, numa entrevista com o André. Ainda não é o curso, mas a gente usou o curso bastante como base desse episódio. Então, realmente, a gente quer agradecer aos dois companheiros aí por terem, enfim, brindado a gente com tanto conhecimento. E esse trecho aqui, a Simone vai explicar algumas definições que a gente vai comentar um pouquinho depois de assistir. Gaza, que já tem uma situação dramática em tempos normais, né? Já que, por exemplo, lá você tem luz por apenas 4 horas por dia, só cerca de 10% da água disponível é potável, né? É uma das maiores densidades populacionais do mundo, se a gente considerar sua pequena extensão, sendo definida, inclusive, por organismos internacionais como uma prisão a céu aberto, onde mais de 2 milhões de pessoas vivem em menos de 375 quilômetros quadrados. Então, assim, é uma região que normalmente já está mergulhada na pobreza, e agora, com a guerra perpetrada por Israel, se busca chegar justamente ao estrangulamento dessa população. Então, essa declaração terrível, né, do ministro da Defesa israelense, ela realmente materializa a forma como Israel vem tratando os palestinos, principalmente os da faixa de Gaza, como se eles não fossem humanos, né? Se a gente retomar outros exemplos recentes, né, a gente vai ver isso no cotidiano, não só agora na guerra, ainda que nesse momento existe um salto de qualidade absurdo, né? Mas se a gente quiser retomar recentemente, por outro exemplo, por exemplo, foi durante a pandemia da Covid, né? Porque Israel foi um dos países que se orgulhou de primeiro vacinar a sua população, né, a totalidade da sua população, e enquanto isso bloqueava a entrada das vacinas na faixa de Gaza. Então, por exemplo, em 18 de maio de 2021, Israel atacou um dos principais centros de teste para o Covid da faixa de Gaza, né? Fechou as fronteiras novamente, impediu que vacinas chegassem. Então, assim, realmente a gente tem uma situação ali que é extremamente dramática, e agora, né, soube-se aí que Israel ordenou, na verdade, no dia de hoje, sexta-feira, a cerca de 1,6 milhões, 1,1 milhões de habitantes do norte da faixa de Gaza, que eles evacuassem a zona antes de uma ameaça de incursão terrestre, que a gente sabe que seria um banho de sangue, né? Enquanto isso, continua a bombardear a faixa de Gaza. Flá, comentários sobre esse vídeo? Então, tem duas coisas que eu queria comentar, que eu fiquei pensando ouvindo, né? A primeira, eu acho que é a situação que o povo palestino foi colocado, né, como subproduto aí dessas décadas de opressão colonial de Israel. Porque, quando você vê a situação concreta da população palestina, tipo assim, é estarrecedora, assim. Não sei como que, inclusive, dá para, tipo, os que estão aí defendendo, né, a política de Israel, tipo, conseguem defender vendo os dados, né? Tipo, 10% de água potável que existe na Palestina, né, em Gaza, tipo, os dados de Gaza, inclusive, tipo, né, uma das maiores concentrações populacionais do planeta. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas que vivem no território espremido, né, numa faixa que tem 41 quilômetros. Tipo, é um negócio muito estarrecedor. Os números que mostram, inclusive, que quase metade da população tem 18 anos, né, inclusive um número de crianças muito grandes, que a gente vai ver também se impactando aí no número de mortes. Então, enfim, é uma coisa muito... E a burguesia israelense vivendo em palácios, né? Eu lembro uma época que eu trabalhava numa escola com uma molecada que fazia festas em Israel e tal, e você vê para onde essas pessoas vão, assim, são palácios, tipo assim, Gaza, com o povo palestino acumulado, vivendo de forma absolutamente, incomparavelmente precária, e os territórios ocupados de Israel com verdadeiros palacetes nível Dubai, assim, é uma coisa realmente assustadora, assim. E na pandemia, a gente viu como Israel, inclusive, se vangloriava de ser um dos primeiros países, inclusive, a ter a vacina, né, da Covid, e impedia, ao mesmo tempo, de ter vacinação, inclusive, na Palestina, né? Inclusive, tem um episódio muito dramático, que é o bombardeio na faixa de Gaza, né, o centro de vacinação. Então, assim, um negócio estarrecedor, né? Dá pra gente ver, de um lado, as primeiras vacinas do mundo, de outro, os últimos a receber vacina, né? E, enfim, sim. Então, é bem escandaloso mesmo a situação da população palestina.
Eu acho que esse panorama que a gente está mostrando aqui, a gente gastou um tempo para explicar essas décadas anteriores ao bombardeio e a situação atual, né, que a gente está vivendo, bastante porque tem um discurso muito presente na grande mídia, Globo, CNN, né, toda a mídia burguesa fazendo uma campanha de que Israel, na verdade, está fazendo uma guerra de autodefesa contra o ataque do Hamas, né? Que a gente não apoia os métodos do Hamas, né? A gente acha que é sempre muito importante repetir isso. É um método que ataca civis, uma estratégia de criar um Estado teocrático, né? Uma estratégia que separa, inclusive, o povo árabe e o povo judeu, que seja anti-Estado de Israel, né? Que seja crítico ao Estado de Israel. Ou seja, a gente não apoia em nada o método e as táticas do Hamas. Mas, gente, não tem nada de guerra de autodefesa, né? O que Israel está fazendo. A Simone fala um termo, que é guerra de castigo. Será que você explica para o pessoal isso? Então, eu acho que é bem importante esse termo para entender mesmo o conflito, né? E aí, quando eu estou falando de guerra de castigo, eu estou falando quando uma população inteira é perseguida e é castigada pela ação de um grupo específico, né? Inclusive, como foi feito nos Estados Unidos, quando começou a guerra no Iraque, no Afeganistão, em resposta aos ataques às Torres Gêmeas. Acho que esse é um bom exemplo. E o que essas duas guerras de castigo têm em comum é que por trás de um discurso antiterrorismo, né, que os Estados Unidos adora fazer, tem um enclave imperialista interessado em ter controle na região, que é o que a gente estava falando, né? E aí a guerra de castigo ela vai se expressar em castigo mesmo, em tortura, em mortes. A gente está vendo, inclusive, cortes de luz, água, internet, ataques a hospitais, né? Como eu já estava falando, e mais recentemente um ataque ao maior campo de refugiados palestinos. Eu estava vendo um vídeo que um dos palestinos dizia: meu celular virou um brinquedo, porque não serve para nada, porque cortaram a internet, né? Então, assim, as pessoas já estão nos hospitais, já estão nos campos de refugiados e ainda são atacados, né? Então, é realmente o castigo aqui é realmente literal, assim. Não, totalmente. Gente, vou parar o programa aqui no meio agora para fazer o nosso horário comercial. A gente é uma mídia independente, Esquerda Diário, né, que tem vários instrumentos e várias ferramentas para colocar a luta de classes na sua mão, trazer teoria marxista, trazer história, pensamento, teoria crítica, e a gente só consegue existir com a ajuda e o apoio de vocês que estão assistindo, e a gente é uma mídia totalmente independente, então a gente não recebe dinheiro de patrões e empresários, é só realmente de vocês que apoiam as nossas ferramentas e instrumentos. Então, quem puder mandar uma ajuda aí, a gente tem o nosso Pix, campanhaed@gmail.com. Logo teremos outras formas também de ajuda, mas por hoje, por agora, é essa. Manda um Pix pra gente, o valor que você quiser, qualquer valor nos ajuda. E também não esquece de clicar no sininho, curtir, compartilhar, deixar um comentário, que tudo isso também ajuda as nossas ferramentas a serem maiores e a retribuir o nosso esforço, que é enorme, tá? Para a gente chegar aqui hoje, a gente tem um esforço de companheiros aí do audiovisual, do design, que organizaram toda a estrutura para a gente estar aqui hoje. Agradecer aí Bruno, Rafaela, Carlos, Rude, estão por trás dos bastidores aqui do nosso programa. Também temos tempo de estudo, preparação do nosso roteiro, temos toda a nossa estrutura aqui para poder entregar esse programa maravilhoso na mão de vocês. O podcast, o videocast foi preferido, favorito de todo mundo que está assistindo. Então, gente, nos ajudem aí, campanha ED. Bom, Flá, então acho que todo esse panorama que a gente está dando ajuda o pessoal a entender que esse conflito não começa agora, né? Então eu vou dar uma guinada para um tema específico, cabe muito aqui ao programa, que é a relação entre o colonialismo e as mulheres, né? Um tema que é muito explorado por alguns intelectuais, né? A gente tem muitos escritos de Fanon, de Mbembe, enfim, de toda uma escola de teoria crítica que está dedicada a explorar o tema do colonialismo, mas o colonialismo é um tema muito importante também para os marxistas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Eu queria tratar, na verdade, de alguns trechos da obra da Rosa Luxemburgo,
que eu acho que é uma das marxistas mais conhecidas, inclusive, atualmente, né, muito cara aqui para a gente no programa, e que ela teve uma fala e uma militância muito firme contra a guerra imperialista, né, o motivo que levou ela a se separar da social-democracia alemã e lutar pela fundação de um marxismo anti-imperialista na Alemanha. Então, eu vou ler um trecho de uma obra dela aqui, e fica à vontade de falar para comentar o que você quiser, tá bom? Então, a Rosa Luxemburgo diz o seguinte: a guerra mundial não serve aos interesses políticos e econômicos das massas populares, quaisquer que sejam, nem à defesa nacional. Não é senão o produto da rivalidade imperialista das classes capitalistas de distintas nações em luta pela hegemonia mundial e pelo monopólio da exploração e opressão das zonas que ainda não se encontram sob o tacão do capital. Nesta era de imperialismo desenfreado, já não pode haver guerras nacionais. Os interesses nacionais só servem de pretexto para pôr as massas trabalhadoras populares sob a dominação de seu inimigo mortal, o imperialismo. Nossa, muito bom que você trouxe esse trecho. E acho que a primeira questão já que dá para a gente destacar é o interesse imperialista por trás das questões nacionais, né? Que a Rosa fala. A gente comentou, né? Mas eu acho que é importante ver justamente que setores da burguesia com bastante capital têm instrumentalizado a história de opressão do povo judeu para legitimar uma injustificável política sanguinária e opressora, né? E aí acho que a gente tem que se perguntar o que está em jogo no território da Palestina. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha são algumas aí das potências, né, imperialistas envolvidos nesse enclave militar, interessados nos seus próprios, com seus próprios interesses, né, nesse pedaço de terra, justamente para trânsito de minérios, né? Que a gente tem que pensar em termos bastante geopolíticos, né? Uma região aí bem rica, inclusive em petróleo. E se a gente olhar no mapa, né, que eu também vou pedir aí para a produção colocar, né, Israel ocupa hoje uma região economicamente muito relevante, né? Um canal de influência estadunidense direta, alemã, inglesa, na entrada do contato com a Arábia Saudita, Egito, Iraque, né? Isso significa acesso ao terceiro maior produtor mundial de petróleo, que é a Arábia Saudita, né, ao quinto, que é o Iraque, e depois tem, inclusive, um pouco mais distante, mas ainda num canal bem mais direto, os Emirados Árabes, né, e o próprio Irã. Então, acho que realmente é uma região aí que dá para a gente entender por que existe esse conflito, né, porque realmente muitos interesses aí nessas disputas, né, entre as potências imperialistas. Ô, Flá, tem uma coisa que eu quero comentar. Volta o mapa aí, produção. A gente, quando hoje pesquisa Palestina no Google Maps, não existe mais Palestina como país, né? Então, vejam aí, a gente fez um print screen do mapa do Google Maps e só existe Israel hoje em dia. O que já é escandaloso, né? Porque contraria a resolução da ONU, né? Uma empresa, o Google é uma empresa estadunidense, mostrando aí suas preferências políticas, né? Na construção dos mapas. Eu acho também que vale a pena, no marco de entender, né, esses interesses em jogo, a gente também está falando de uma região onde tem um avanço do Estado Islâmico, né, que deve estar potencializando bastante a escalada desse processo de colonização, como a gente está vendo agora. E acho que o pessoal que está aí assistindo deve ter pensado nisso, quem pensa nisso está muito certo. E de todos os países que a gente falou aqui, né, que são tubarões do óleo mundial, em especial do óleo que chega na Europa, né, do petróleo que chega na Europa, do gás que chega na Europa, boa parte vive enormes tensões internas, fruto do avanço desses grupos fundamentalistas, que são talvez as versões mais reacionárias de regime na atualidade. E acho que é muito importante a gente entender, porque as pessoas falam, né, tem uma lógica, Flá, como se tivessem dois blocos. Não, então é Israel e Estados Unidos contra o Estado Islâmico, e o Estado Islâmico está representado por X, Y, Z, e o Hamas é um setor aliado desses estados. Gente, o Estado Islâmico, a história de surgimento desses grupos está ligado com a guerra do Iraque, né? Já que as primeiras organizações surgem em resposta às invasões estadunidenses e vão ganhando espaço entre setores massivos como uma alternativa, infelizmente, reacionária, né, para lutar contra as invasões ocidentais. Ou seja, não existe uma coisa sem a outra, né? Eu espero que até o fim do programa, todo mundo que está assistindo possa entender essa definição, né? Estados colonizadores, estados invasores que
entram em países guerreando, matando, distribuindo terror, eles são bastante responsáveis pelos grupos reacionários que se criam dentro dessas regiões, né? Claro, são grupos financiados também por burguesias, pequenos burgueses árabes, burguesias árabes, que têm interesse em controlar a economia a partir da deslegitimação internacional dessas invasões, mas o espaço que esses setores conquistam tem a ver com a situação drástica criada pelos estados imperialistas a ocupar essas regiões, né? Sim, e tem uma coisa que eu acho que o texto da Rosa também ajuda a entender, que eu acho que nesses conflitos não se trata de apoiar, então, o imperialismo, que é supostamente democrático, contra um ditador, né, um fundamentalista. Acho que se trata realmente de a gente buscar alternativas de independência de classe, que quase sempre se expressa, né, por via das lutas da classe trabalhadora, mas que muitas vezes carece de uma direção organizada, né? Inclusive porque muitas vezes nesses estados também primam leis de censura, proibição de organização política, né? No caso da Síria, a gente vê isso, que também é uma gigante aí do petróleo e vizinha da Palestina. Então, acho que não se trata, né, de então a gente apoiar o imperialismo, né, tipo, contra esses estados reacionários. Na verdade, o que a gente tem que apoiar é uma alternativa de independência de classe e se colocar contra todo o massacre das nações oprimidas, né? Sim, inclusive, acho que essa questão é importante aqui nesse podcast, nesse videocast, a gente tocar. Até o fim do programa eu me acostumo que a gente não é mais podcast, viu, Flávio? Eu também. São estados que têm uma política muito reacionária em relação ao tema de gênero, né? Então, eu acho que para muitas feministas e feministas é natural você olhar para essa situação e falar, não, o lado democrático é tal. Só que não existe isso, né? A gente está mostrando que o lado supostamente democrático, inclusive uma propaganda que Israel adora fazer de si mesma, né? Como se fosse um estado democrático, a única democracia do Oriente Médio e etc., na verdade é uma propaganda bastante farsesca, né? A gente pode voltar em exemplos de situações parecidas, né? Como a gente teve, por exemplo, no caso do Vietnã, né? O massacre de My Lai, que é uma imagem que vem muito na minha cabeça. Toda vez que eu vejo as imagens recentes, vou te falar uma coisa, toda vez que eu vejo essas imagens recentes dos bombardeios na Palestina, me vem essa imagem do Vietnã, do massacre de My Lai, porque é uma estrada de terra com dezenas de corpos de pessoas mortas pelo Estado norte-americano, e são todos mulheres e crianças. Tem um militar assassinado ali. Então, acho que isso para mim, é um relato muito parecido do que a gente está vendo hoje, né? Você não tem um lado democrático não tem o Israel, o lado democrático dessa situação, porque a cena que a gente está vendo é essa, mais uma vez repetindo esse tipo de cena, né? Mulheres e crianças sendo estupradas, vivas ou mortas, né? E uma violência específica contra as mulheres e as crianças, que talvez seja uma das cenas mais repetidas na história das guerras colonialistas desde o início dos tempos, né? E tem uma escalada ou seja, a gente pode dizer, né, existe uma violência patriarcal, a gente vai tratar dela aqui nos próximos episódios, mas existe uma violência patriarcal que é típica da sociedade capitalista. Inclusive a gente no episódio de origem, né, de fundação desse podcast, a gente trata de como que o Estado capitalista incorpora o patriarcado como uma ideologia que serve para ele, quem quiser voltar lá para ouvir. E acho que o que é importante entender é que as guerras, elas elevam o nível da violência patriarcal, existe um salto de qualidade, né? É por isso que se tratam de situações da guerra onde o patriarcado ele não simplesmente desaparece e as mulheres... Não é isso, o patriarcado ele assume uma forma brutal, drástica, que é o que a gente vê justamente nessas imagens. Você falou do episódio de inauguração, né? Que a gente pegou esse debate do capitalismo e patriarcado. Eu lembrei de outro episódio que a gente fez sobre a guerra, quando estourou a guerra na Ucrânia. A gente fez um episódio também, quem quiser voltar lá, sobre as mulheres e as guerras, que eu acho que é bem importante, que desenvolve bem essa relação, né? Também quando a exploração capitalista ela se expressa em forma de guerras, e aí qual a relação que vai ter com o patriarcado, né? Então já deixo esse episódio. E no caso da Palestina, isso é muito expressivo, né? A situação das mulheres, gente, é terrível no caso palestino. 70% das mulheres estão desempregadas, né? Tem um dado que ele não é novo, porque também é difícil encontrar
dados em especial sobre a população, sobre as mulheres, né, na Palestina, mas que mostra que no início dos anos 2000, né, um dado inclusive da ONU, que denunciava que entre setembro de 2000 e dezembro de 2004, 61 gestantes foram impedidas de ter seus filhos nos hospitais, porque a passagem delas foi barrada para a Cisjordânia, e elas ficaram nos postos de controle israelenses, né? E elas tiveram seus filhos ali, o que resultou na morte de 36, na verdade, dos bebês, assim, tipo, mais da metade dos bebês foram mortos, né, por causa dessa política. E são estatísticas que eu usei, né, que são mais do início do século XX, do início do século XXI, mas que elas se mantêm totalmente, na verdade, se aprofundam, né? As mulheres, a gente vê mulheres que estão sendo espancadas, mesmo grávidas, né, são espancadas. As mulheres em Gaza, gente, não têm direito ao pré-natal quando elas têm filhos, assim, tipo, que é uma coisa elementar, né, para qualquer mãe, né, então não tem direito a isso. E aí, nesse conflito atual, inclusive a maioria das imagens e vídeos que eu estou vendo nas páginas aí, pelo Instagram, né, pelo Twitter, são de mulheres que estão o tempo todo chorando a morte dos seus filhos, assim, a cada minuto. Quase metade dos mortos, né, os mortos aí já ultrapassam quase 9 mil. Então, assim, é um número muito gritante, quase metade são crianças palestinas, né? Então, assim, é muito chocante ver a situação das mulheres na Palestina. Vocês imaginam que a gente está vendo uma situação em que as mães, elas assinam as pernas dos seus filhos com canetas, ou elas colocam pulseiras. Imagina uma mãe colocar uma pulseira no filho para, quando ele for morto, ele ser identificado e poder depois enterrar o seu corpo, porque senão são enterrados em valas comuns. Então, assim, é um nível de violência que está acontecendo, de massacre da população palestina, que se expressa fortemente aí pela via das mulheres, que eu acho que é bem terrível, assim, né? E nesse momento a gente vê uma grande demagogia capitalista, inclusive, que fala, não, a gente está atacando essa população porque eles são a população palestina, o Hamas e tudo mais, são anti-mulher, mas, assim, Israel é o oposto do feminismo, né? Então, porque, inclusive, faz toda uma propaganda, às vezes até LGBT de Israel, mas, gente, né, por favor, inclusive, lembremos aqui que o Netanyahu queria colocar uma proibição para as mulheres de ter espaços comuns de convivência com os homens. Então, é ultra reacionário o Estado de Israel em relação às mulheres, né? E, na verdade, se utilizam desse tema de forma totalmente demagógica da questão das mulheres para justificar o massacre da Palestina. E a gente está aqui para dizer, tirem a luta das mulheres da boca de vocês, que a gente não vai aceitar, né? Essa demagogia, inclusive, para justificar esse nível de massacre às mulheres. Então, acho que realmente a questão da guerra das mulheres é muito Não, total. Inclusive, assim, o Yoav Galan, não sei se eu falo certo o nome dele, o Yoav Galan, que é o ministro de Defesa de Tel Aviv, né? Ele falou que ele qualificou os palestinos como animais humanos para justificar o bloqueio de energia, de água, de alimentos à cidade, né? Eu acho essa afirmação, assim, não tem como você achar que um cara desse é parte de um Estado, de um governo feminista pró-mulheres, né? Para mim parece muito essa lógica do colonizador, né? De que o povo colonizado são baratas. Então você precisa ir lá, tacar veneno, matar todo mundo, principalmente os ovos e as fêmeas, né? Porque é quem garante a reprodução desses bichos, né? Ou seja, essa é a mentalidade desse cara, né? Não tem nada a ver com uma concepção progressista da vida das mulheres. Me lembra muito a forma como se tratou também, como se trata, né, os povos indígenas no Brasil, né, a forma como setores do garimpo e etc. vão ver Yanomamis e outros povos como verdadeiros animais que têm que sair do seu território. Para pôr dado nisso, né, você falou do dado do desemprego, do acesso aos hospitais de maternidade, etc. Antes da data que a gente está gravando aqui, a gente está gravando no dia 2 de novembro, no dia 23 de outubro, alguns dias apenas depois do ataque do Hamas, né, que aí Israel anuncia essa resposta, essa guerra de castigo, como a gente falou aqui, ou seja, são poucos dias, entre 7 de outubro e 23 de outubro, a ONU faz uma contagem dos mortos na faixa de Gaza em 5.087, já é mais, né, a Flávia já falou aí do número de 9 mil. Nessa contagem, existe uma qualificação do dado para saber quantas são mulheres e quantas são crianças. E, gente, 62% dos mortos até o dia 23 de outubro
Isso, né, sem falar dos feridos, que eram já mais de 15 mil pessoas. Ou seja, o que explica, né, que mais da metade, 62% das vidas perdidas na faixa de Gaza sejam de mulheres e crianças, né? Além de odioso, de raivoso, do ódio que dá saber disso, porque fica claro que são civis, né? Como naquela imagem do Vietnã que a gente falou, fica claro também como é uma prática atroz de extermínio de um povo, né? De eliminar novas gerações. Flá, não sei se você conhece aquela poeta, a Rafif Ziada. Você conhece um poema que eu sei que você gosta. Vamos ler ele para o pessoal, porque eu acho que ele tem uns trechos. A gente não vai ler, na verdade, a gente vai mostrar para vocês inteiro esse poema, porque eu acho que ele tem trechos que dão uma cor, né? Dão uma arte, uma poesia de uma forma que a gente é incapaz de dizer nas nossas falas comuns aqui do podcast sobre essa questão que a gente está falando das mulheres e das crianças. I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Jaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger. Meu, esse poema é muito forte, né? Eu acho que ela consegue transmitir bastante esse tema, assim, como é que as mulheres palestinas carregam, assim, a resistência palestina contra toda essa opressão imperialista, assim, de uma forma muito sensível. Eu acho um poema muito forte, assim, me marca muito. Toda vez que eu vejo ele, assim, eu acho muito, muito marcante.
E eu acho que isso é muito importante a gente pensar também no caso palestino, né? A gente está falando muito do massacre, tipo, é muito fundamental ver isso, mas também é um alívio ver que o povo palestino ele tem diversas formas de resistência, né? E as mulheres, inclusive, têm um papel específico na resistência, estão na linha de frente dessa resistência, né? Eu acho muito forte, inclusive, que a imagem da luta palestina em geral, né, que as pessoas utilizam, né, para expressar a luta palestina, seja de uma mulher com o kefir, né, que é aquele lenço palestino, mesmo que ele seja tradicionalmente usado por homens, eu acho isso muito simbólico. Pensando um pouco sobre esse tema da resistência palestina, eu encontrei dados muito impressionantes, assim, de como as mulheres realmente estão sempre na linha de frente, assim, de todas as vezes que a gente viu uma ofensiva, né, de Israel. Tem um caso de uma professora que é a Hayat Al-Balbiz, que ela é uma professora que protegeu as crianças em 1948, né, quando tem a Nakba, e eu acho muito... E depois ela foi, inclusive, assassinada, né, pelo Estado de Israel, mas que tentou ali, tipo, se colocar para não deixar que as crianças fossem massacradas. Acho que tem uma questão, um símbolo muito forte também, que é o da chave das mulheres que carregam no peito as chaves, justamente das chaves das casas, né? Justamente porque elas vai passando de geração em geração pelas mulheres, né? Pelas crianças, como um símbolo da sua luta de voltar à sua casa, né? Voltar ao seu território natal. Assim, acho muito expressivo também esse símbolo da chave. E tem um caso muito famoso também, que é da Hed Tamimi, né? Aquela jovem menina, que acho que é uma expressão assim, que me arrepia até quando eu penso, que se estapeava com policiais do Estado de Israel aí, quando eles se colocavam contra ela, né? Inclusive virou um caso muito famoso, porque queriam prender, né, a Hed Tamimi. Então, eu acho que são expressões, né, da luta do povo palestino, e como as mulheres cumprem esse papel de estarem à frente da resistência, né? Só que eu acho que é importante, como a gente sempre lembra aqui no podcast, pensar também do outro lado, né? Como se expressa a questão das mulheres, né? Porque justamente tem uma frase que a gente fala bastante também, que é: não somos uma no poder, né? E eu acho que é importante ver também a questão das mulheres em relação aos Estados Unidos, porque o que a gente estava vendo é uma porta-voz dos Estados Unidos, né, na ONU, uma mulher, né, que falou em defesa de Israel, apesar de todos esses crimes que a gente estava mostrando aqui, né? Então, acho que mostra justamente como, assim, uma mulher no poder exatamente não vai mudar nada para as mulheres, né? Como que esse conteúdo da representatividade ele precisa estar muito ligado com o conteúdo, né? Com o que as pessoas defendem de fato, né? Não vai mudar nada para as mulheres e para a classe trabalhadora. Acho muito expressivo ver também que é uma porta-voz mulher da ONU que vai se colocar aí vai se colocar aí pelo massacre da população palestina e pelo massacre das mulheres, né? E eu acho louco, Flávio, porque a Linda Thomas Greenfield, né, que é a mulher que a gente está falando, é uma mulher negra, né? Exatamente. Então ela foi reivindicada por vários setores como uma enorme sinalização de avanço para as mulheres negras e etc., porque, se não me engano, é um cargo raramente ocupado por mulheres e acho que nunca ocupado por uma mulher negra. E ela vai lá ocupar esse cargo para dizer coisas absurdas, né? Como que, por exemplo, foi defender contra a resolução proposta pelo Brasil, porque achava que tinha que ser uma resolução da ONU que não tivesse nenhum tipo de criminalização ou de condenação, ou de pedido de cessar fogo e etc., que tivesse uma condenação clara ao ataque do Hamas, como se fosse um ataque que tivesse gerado mais mortos do que o Estado de Israel já gerou, ou seja, é justamente uma fala de apoio ao Estado de Israel e às ações do Estado de Israel, né? Inclusive, quando ela fala das ações do Estado de Israel, ela nunca fala em condenação ou em pedido de cessar fogo. Pelo contrário, ela fala que é preciso garantir ajuda humanitária aos povos, às pessoas que saem dos territórios bombardeados, mas nunca como pare de bombardear Israel, que é o que todo mundo deveria estar exigindo, né? Então, eu acho que isso é uma questão relevante. Inclusive, eu falei do Brasil, né? Fica parecendo que o Brasil está sendo super bom moço nessa situação toda, mas é muito importante dizer, gente, não há por parte do Brasil uma política de condenação aos bombardeios, né? Inclusive, o Brasil tem uma série de relações diplomáticas com Israel, a gente já falou em outros momentos, mas é importante repetir.
boa parte do armamento, dos recursos bélicos que o Brasil utiliza contra a população negra nos morros, favelas do Rio de Janeiro, vem de Israel. A gente que esteve na rua em 2013 lutando contra o aumento da tarifa e várias outras demandas, né, como o início dos desiludidos com as promessas de graduação lulista, a gente foi bombardeado com bombas de gás lacrimogêneo que vinham de Israel, né? Ou seja, a gente aqui está dizendo abertamente, né, interrupção das relações diplomáticas com Israel, chega de bombardeio, é fundamental exigir o cessar-fogo, e o Brasil precisa interromper suas relações diplomáticas com Israel. Inclusive, fica aí o questionamento para todos os que reivindicam o governo Lula, o que é preciso fazer, porque assim, é um governo que já veio demonstrando que está aqui para atacar a classe trabalhadora, as massas negras e mulheres, e agora está sendo um governo que está se posicionando de forma vergonhosa, né, em relação ao genocídio do povo palestino. Sim, Leti, acho que é muito importante ver também essa política do governo brasileiro, né, para a gente também levantar uma política aqui no Brasil, né, contra o massacre do povo palestino e para realmente defender aí o fim dessas relações diplomáticas, né, o fim dos bombardeios e tal. E aí eu queria fazer uma coisa que a gente falou da Rosa, achei muito importante, e eu queria retomar, na verdade, também um pouco do Marx, do próprio Trotsky, porque existe uma tradição marxista sobre o tema da Palestina, né? Tem um intelectual importante, um estudioso dos escritos do Marx, que é o Marcelo Musto, que é da Universidade de Toronto, e ele escreveu um texto recente que se chama Karl Marx, um anticolonialista a favor da libertação do povo árabe. Achei muito bom esse texto. E ele diz, eu vou abrir aspas aqui, Marx observou o estabelecimento da propriedade privada e a fixação de colonos europeus entre os clãs árabes tornar-se-iam o meio mais poderoso de acelerar o processo de dissolução das nações de clãs. A expropriação dos árabes prevista na lei tinha dois objetivos: dotar os franceses da maior quantidade de terras possível e arrancar os árabes dos seus laços naturais com a terra para quebrar a última força das uniões de clãs que são assim dissolvidas, e com isso qualquer perigo de rebelião. Gente, né? Parece que ele está vendo o futuro, né? Exatamente. É bem impressionante, né? Assim, como o Marx já estava vendo isso, inclusive contra essas teorias, né, que dizem que o Marx era eurocêntrico, economicista, né? Tipo, na verdade, assim, gente, sempre se colocou contra a opressão colonial na Índia, né? A opressão colonial britânica no Egito, e contra o colonialismo francês na Argélia, né? Exatamente. E se a gente pensa no trotskismo, né, que é para a gente uma continuação do marxismo, né? A gente vê várias expressões assim. O Trotsky, em 1940, ele já dizia, né, também vou abrir aspas aqui, a tentativa de resolver a questão judaica por meio da migração de judeus para a Palestina pode agora ser vista pelo que é, uma trágica zombaria do povo judeu. E também dizia, nunca foi tão claro como hoje que a salvação do povo judeu está inseparavelmente ligada à derrubada do sistema capitalista. Né? Outra também que estava lá no seu tempo, mas viu longe também, né? E a gente vê muitas expressões, inclusive da oposição de esquerda, né, que se colocava contra o stalinismo, assim, na África do Sul, que combateu a criação do Estado de Israel, e a LCR, que é a Liga Comunista Revolucionária da Palestina, que eu acho que é muito forte. Tem um texto que chama Contrapartilha, que eles fazem, indicam para todo mundo, tem lá no Esquerda Diário, e aí eles vão mostrar que um Estado judeu na Palestina seria inevitavelmente uma ferramenta do imperialismo, né? E aí eles vão dizer assim, também vou abrir aspas aqui, a proposta do Comitê da ONU não é uma solução nem para os judeus, nem para os árabes, é uma solução pura e exclusivamente para os países imperialistas. Não vamos cair na armadilha. A solução do problema judaico, como a solução dos problemas do país, não virá de cima, da ONU ou de qualquer outra instituição imperialista. Para resolver o problema judeu, para nos libertar do fardo do imperialismo, só há um caminho: a luta de classes comum com nossos irmãos árabes, uma luta que é um elo inseparável da luta anti-imperialista das massas oprimidas em todo o Oriente Árabe e em todo o mundo. A força do imperialismo está na divisão, nossa força na unidade da classe internacional. Acho muito expressivo. Meu, que da hora! Muito forte. Gente, podia ter uns sininhos de, tipo assim, leitura maravilhosa. Isso foi, assim, dava para terminar o episódio aqui. Acabou, pessoal. Acabou. Não acabou, porque... eu vou comentar uma coisa, assim, porque acho que é muito importante diferenciar, né? Porque
muita gente trata o stalinismo como o marxismo do século XXI, e não é, né? O stalinismo é uma teoria de revisão, de destruição do marxismo, né? Olha o que a União Soviética faz sob a liderança do Stalin. Não, Vai eu ia ser falar aqui, Leti, que fala. eu acho que é do tema que mais dá para a gente ver, assim, tipo, é muito A claro a diferença. diferença, né? E por que não é marxismo, né? Por que não é marxismo? Porque não tem nada a ver com o que o Marx estava defendendo, justamente. Sim, os caras vão reconhecer, vão ser o primeiro estado do mundo que reconhece a criação do Estado de Israel, né, em 48. Tem totalmente a ver com os acordos de Alta, Potsdam, né, que dividiram o mundo entre as grandes potências, incluindo a União Soviética, né, na divisão do bolo, que passou a conviver pacificamente com o imperialismo, né. Isso é muito discutido na literatura marxista. A gente tem muita elaboração sobre isso no Esquerda Diário e também no Ideia de Esquerda, que é o nosso semanário teórico. Como que o bloco soviético, via Tchecoslováquia, chega inclusive a enviar armas e munições à Haganah, que é a milícia israelita, que faz essa limpeza étnica para a criação do Estado judeu. Ou seja, o Stalin, ele deu apoio material à Nakba, que a gente falou lá no começo. Isso é terrível e não tem nada a ver com marxismo. Nada, nada. Espero que tenha ficado mais claro ainda o pessoal que está vendo hoje. Bom, gente, para finalizar, porque a gente já chegou aqui no nosso teto de horário, a gente não quer também encher muito o saco de vocês, sabemos que já acabou o tempo da viagem até o trabalho, ou da faxina que vocês estão fazendo em casa enquanto escutam um podcast, ou enquanto vem aí no YouTube. A gente quer ler um trecho da Rosa Luxemburgo que resume, né, bastante do que a gente vê, de como a gente vê a luta das mulheres. Então, a gente vai exibir aqui pela produção, e vamos fazer a leitura na voz da Flávia, que é uma voz linda. O movimento feminista, no sentido de busca pela igualdade política entre mulheres e homens, é já mais antigo e começou, sobretudo, na América. Isso foi no tempo em que a escravidão dominava nos estados do Sul da América, de modo que as mulheres americanas que lutavam por seus direitos juntavam sua causa com a causa da libertação dos escravos. Corajosamente, elas entravam com a palavra oral e escrita em prol da abolição da escravidão abjeta, de modo que, quando em 1861, depois da guerra, a escravidão foi proibida na América e quando, em 88, o primeiro Congresso Internacional de Mulheres se realizou em Washington, ao lado da presidente do Congresso, já bem idosa, uma lutadora pela igualdade dos direitos das mulheres, um escravo liberto falou com insistência em favor dessa igualdade. Naquela época, o movimento feminista da América era permeado pela convicção de que a causa das mulheres estava estreitamente ligada à questão da mudança social em geral, de que a mulher não devia lutar apenas pelos seus próprios direitos e liberdade, mas também pela igualdade e fraternidade entre todos os seres humanos, pela abolição de toda desigualdade e de toda injustiça social, né? Acho que esse texto resume bastante aí a forma que a gente entende que a luta das mulheres deve tomar, né, aí deve se colocar diante da enorme injustiça e violência que consomem as vidas palestinas, né, gente? A luta pela libertação das mulheres deve ser uma luta em especial pela libertação das mulheres palestinas. Se você é feminista, acha que, né, e não está levando essa luta à frente, aí acho que tem que rever bastante coisa, né? Então, é fundamental, é parte da luta da libertação de todas as mulheres. A gente tem que, né, se colocar bastante diante aí dessa opressão as mulheres palestinas. E quero chamar agora todo mundo que nos ouviu, que nos viu, né, agora nessa nova fase também, que é possível ver, né, até aqui, que conseguiu acompanhar a gente, a contribuir da forma que puder para ajudar aí a denunciar os crimes do Estado de Israel, lutar com a gente junto por uma Palestina livre, laica, operária, socialista. A gente vai estar nas ruas, inclusive nesse sábado aí, né, uma Palestina onde árabes e judeus de todas as religiosidades e culturas possam conviver em harmonia, em base à liberdade religiosa, o direito de determinar os seus próprios destinos. E para conquistar isso, a gente precisa aí desconfiar de todos aqueles que, em nome da riqueza das suas burguesias, né, ignoram as mortes palestinas e instrumentalizam a história de dor e de opressão ao povo judeu em nome de um Estado que é de terror, né, como é o Estado de Israel.
Então, gente, para resumir a nossa troca de hoje, um pedido aí que fez um ouvinte há um tempo e a gente adotou como uma prática aqui do programa, a gente vai resumir um pouco sobre o que a gente falou hoje. A gente falou sobre a história do Estado de Israel e como esse processo de genocídio contra o povo palestino começou, por que começou e a que situação trouxe o povo palestino que vive hoje sob situação de um regime de apartheid, né, com dados de uma vida de precarização, de falta de acesso à água, à comida, a hospitais, né? E isso tudo para ajudar a gente a entender o tamanho dos crimes de lesa humanidade que são cometidos hoje na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E a gente também falou sobre a forma, né, como se organiza aí a relação entre os grandes estados imperialistas, os Estados Unidos, né, o Estado de Israel, como a opressão ao povo judeu é instrumentalizada, né, para justificar aí um banho de sangue contra o povo palestino. Falamos também da tradição marxista, trotskista em relação ao tema da Palestina, né, e a gente explicou como um Estado laico, operário, socialista, né, é a saída aí para todas as religiões, né, poderem conviver, inclusive, e o único caminho, de fato, para a gente ter aí paz entre os povos. A gente também falou sobre como a violência de gênero e contra as crianças é uma face cruel de uma guerra tipicamente colonialista, de pilhagem e de tentativa de extermínio de um povo. E para finalizar, então, em homenagem à incansável e emocionante luta do povo palestino, eu vou pedir para a Flávia terminar o episódio de hoje com a leitura do poema Oliveira, do poeta Yasser Jamil Fayyad, do Movimento pela Libertação Palestina. Raízes seculares entrelaçam etnias que por aqui passaram profundas raízes densas de histórias. Caules tortuosos curvam-se para Meca a todas as orações do dia. Pele grossa, folhas contidas, negro fruto como teus olhos e cabelos. Nunca um povo teve tantas feições, similares a ti, minha irmã e amiga. Tu que também resistes ao invasor. Carregas no lugar da seiva sangue dos mártires. És, por isso, minha irmã e amiga, que a força te retiram de tua própria terra. Como nós, também és Palestina. É isso, gente. Curtam e compartilhem.